Eu queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje é um dia que tem muita coisa nesse culto, que para mim é um dos cultos mais importantes da igreja, que é a Santa Ceia. E a gente lembra justamente a ressurreição de Jesus. E a gente traz à memória aquilo que é mais importante para nós. Abra sua Bíblia comigo, e eu não vou me demorar muito nessa palavra, mas eu queria dividir contigo. Abre comigo no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23, depois eu vou ler 1 Samuel, mas primeiro Provérbios 4, 23. Esse texto declara uma chave, uma inteligência divina, uma sabedoria de Deus para as nossas vidas. E esse texto diz assim: sobre tudo, ou acima de tudo, guarde o seu coração. Em outras versões, sobre tudo o que você deve proteger, proteja seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede, ou dele depende. Dele procedem as fontes de vida, ou dele depende toda a sua vida. Então guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Repita assim comigo: guardar o coração vai me ajudar a viver melhor. A grande dificuldade é que a gente acha que coração é aquele músculo que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Mas o coração que a Bíblia fala não é esse. Não é esse músculo. A Bíblia fala de coração como o centro afetivo de nosso ser, a capacidade de preferência moral, o nosso desejo, nossas escolhas. Sobre o que significa coração na Bíblia? Decisões de desejo que estabelece quem realmente somos. Então veja, quando a Bíblia nos orienta a guardar o coração, ela está querendo dizer: guarde as decisões que você vai ter na sua vida, guarde aquilo que influencia você, cuidado, porque você vai ouvir uma palavra que vai te aborrecer, guarda seu coração. Você vai tomar uma decisão, cuidado, ela pode ser ruim. Então, de alguma maneira, a Bíblia ela devolve para nós a gerência ou a responsabilidade daquilo que está sobre nosso domínio, a nossa vida. Deus nos criou para dominar. Ele não nos criou para sermos levados. Ele nos criou para dominar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no momento da criação do homem, há aquela frase que diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre todas as coisas. Domine ele. Então o domínio da sua vida é seu. A escolha da sua vida é a sua. Você escolhe. Você escolheu qual roupa iria vestir hoje. Às vezes nossas escolhas são influenciadas pela ausência da quantidade de sapatos que a gente tem. Às vezes as nossas escolhas são influenciadas pela múltipla possibilidade de tantos pares de sapato que você tem em casa. Aliás, hoje é aniversário da Consuelo. Com certeza a Margarete vai dar um par de sapato de presente para a Consuelo, né? Então as nossas escolhas, elas são nossas. E quando eu devo guardar o meu coração, eu vou guardar o que eu escolho. Então, presta atenção. Se você vier com a historinha dizendo: eu não sabia, desculpa, mas não vai resolver. Você vai colocar a sua vida em risco. Se você vier com aquela historinha: eu imaginei que fosse diferente, lamento, a sua vida corre risco. Se você vier com aquela historinha: mas eu senti no coração. Querido, historinha é a sua escolha. Então, o nosso relacionamento com Deus não é baseado ou fundamentado naquilo que eu sinto. Afinal de contas, coração é desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? O coração, ele não presta. O coração, ele é terrível.
O coração, o centro afetivo do nosso ser, a capacidade da nossa preferência moral, os nossos desejos, as nossas decisões de desejo, que estabelece quem realmente nós somos, é algo terrível, precisa ser contido, precisa ser dominado, precisa ir para o seu lugar, senão os nossos desejos vão tomar conta da nossa vida. Eu sei que é muito melhor levar uma vida com Deus quando você vai sentindo. Sentir, faço. Sentir, faço. Sentir, falo. Sentir, vou. Não sentir, não vou. Mas não é assim que funciona. E a incapacidade de conhecer... Existe até o direito romano, que é a base do direito de hoje, o direito civil, das leis que nós temos hoje. E as nossas leis, elas dizem o seguinte: o direito romano, baseado no conceito bíblico, se você não sabe, você não é inocente. Se você fez sem saber, não importa. Você vai ser penalizado por que fez. Tipo, se você vai para um outro país, como Dubai, e lá você faz uma dança no meio da rua, você vai ser preso, porque não se pode dançar no meio da rua em Dubai. Ah, mas eu não sabia. Problema seu. Tem que saber. Entrou naquele país, tem que saber quais são as leis daquele país. Quando nós estávamos em Bangkok, fomos visitar um museu e dizia lá no museu: não tire fotos. E tinha um turista malandrinho que estava com uma máquina fotográfica pendurada aqui e ele estava assim, como quem não quer nada, sem querer, tirando foto. Ele sabia. Veio uma policial mulher e ela trouxe um rolo de papel. Não era um cacetete, graças a Deus. Era um rolo de papel. E ela pegou aquele rolo de papel e deu-lhe no cangote do cara. Tá! Aí eu e a Drica ficamos apavorados. A gente tinha lido a respeito disso. Porque antes da gente ir para um lugar, a gente tem que saber como as coisas funcionam lá. Senão eu vou quebrar as leis, vou quebrar as regras, vou quebrar... Ah, mas eu senti de tirar uma foto. A policial ficou uma meia hora. E a Drica, vamos sair de perto. A gente saiu rindo. Porque lá é assim, o policial dá uma varada com aquele rolo de papel. Então não adianta você entrar no teu relacionamento com Deus ou na sua vida espiritual dizendo: eu não sabia. Por isso que o analfabetismo é uma estratégia satânica. E por isso que Martinho Lutero, ele foi usado por Deus para criar a reforma, que era traduzir a palavra de Deus para que todos tivessem acesso ao livro, à palavra, ao conhecimento, aquilo que Deus quer que o seu povo faça, aquilo que o rei declarou como sentença. Então, se você não sabe, você está perdendo o direito de guardar a sua vida. Por que a vida não dá certo? Porque você não guarda a sua vida. Porque você não faz as coisas direito. E dentro desse contexto de guardar a vida, guardar o coração, dentro do contexto bíblico, existe um negócio chamado doutrina. A doutrina, teoricamente, são os dogmas ou as verdades incontestáveis que estão na Bíblia, e elas vão determinar aquilo que você vai pensar e a maneira como você vai levar a sua vida. E se a sua doutrina diz, por exemplo, vai lá, ama a mulher do teu marido, a mulher do teu amigo e adultera com ela, o camarada vai lá e vai cometer adultério e vai dizer: está na Bíblia, eu tenho que cometer adultério. Aí a repórter vai dizer: não, tem uma vírgula aqui. E tem um acento, está errado, você leu errado. Ah, não sabia, mas aí já era. Isso é fato real, está até no YouTube, é antigo, mas é real. Acho que todo mundo já sabe. Então a nossa ignorância ou incapacidade de conhecer o que o rei tem para a nossa vida, no sentido de quais serão os próximos passos, qual será a nossa próxima ação, a doutrina equivocada nos leva para o caminho errado. E é impressionante que hoje você liga o YouTube, liga o WhatsApp, vai em 299 milhões de igrejas e cada uma tem uma doutrina diferente, cada uma tem uma maneira de dizer o que é a Bíblia, dizer qual é a verdade, e tem um monte de gente pensando segundo aquilo que lhes é proposto, mas será que é a palavra de Deus? E aí a gente vê na Bíblia que a coisa é simples, a coisa é fácil, e você não precisa entender muito, né? Você só vai para Gálatas, capítulo 5, versículo 16, eu nem tinha separado esse texto, mas Gálatas diz: vivam pelo Espírito,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas o fato é que se pegam verdades bíblicas para atender aos desejos da nossa carne. O que a nossa carne quer? O que a nossa carne quer é conforto. O que a nossa carne quer é viver o tempo todo e viver bem. E a gente pega o texto bíblico, diverge da intenção bíblica e acaba fazendo com que a própria Bíblia nos ajude a conseguir aquilo que nós queremos, que a carne quer. E aí gera confusão. Então por que eu estou falando isso no dia da Páscoa? Porque a morte de Cristo foi um escândalo. Para todos os crentes daquela época, que eram os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, os que buscavam o entendimento na palavra, mas o faziam apenas para beneficiar a si mesmo. Porque Cristo, ele era feio. Olha para o seu irmão e fala: você é igualzinho a Cristo. Você não quer ser igual a Cristo? Cristo era feio. É chocante, é irritante, é desconcertante, é desagradável. Agora essa semana eu vi uma reportagem dizendo que aquele Cristo loiro, que tem uma perspectiva do culturalismo ou do etnocentrismo europeu, loiro de olhos azuis e de cabelo grande, aquilo é tudo historinha. Porque todos os homens da época que viveram, quando Jesus vivia, tinham no máximo 1,60 m de altura. Cristo era baixinho. Imagina. É meio que até ofensivo, né? Cristo franzino, Cristo baixinho. Ele não era louro, ele era tipo o Agnaldo, o meu Cristo preferido. Eu sempre pego ele para Cristo. Você interpreta isso como você quiser. Ele tinha essa pele moreno jambo. O cabelo dele não era um cabelo louro, nem era um cabelo... Ele era um cabelo do tipo do mundo árabe. E aí a gente olha e vê que Cristo veio chocante. E sabe qual foi o ápice do ministério de Cristo? A morte na cruz do Calvário. Chocou, arruinou. O pensamento de todo mundo ficou arrasado. Não! Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos tirar do Império Romano. E ele morreu. Chocou. Então cuidado com o que você espera de Cristo, querido. Porque se você espera de Cristo ficar saudável no seu corpo físico e você fica doente e morre daquela doença, você entra em parafuso. Como assim? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas é para o novo corpo, é para o novo céu, é para a Nova Jerusalém. Não é para cá não, mas a gente distorce e traz para cá. E a gente começa a inventar doutrina para cá, para o hoje, para o agora, para o já. Claro, a gente quer viver bem. Eu também quero. Mas o que Cristo fez foi chocar. E quando ele morreu, a única alternativa que tinha para aqueles que não guardavam o coração e que tinham uma expectativa distorcida de um Cristo para esse mundo, para as suas necessidades, um Cristo que atendia às doutrinas segundo a carne, era mentiroso, não era filho de Deus não. E aí Cristo choca de novo. E ele arrasa outra vez. Ele ressuscitou. Ele apareceu para mais de 500 pessoas. Ele mostrou-se, ele se revelou. E aí tinha um discípulo que não acreditava. Não, peraí, não estou entendendo. Então toca aqui, coloca a mão aqui, sou eu. Que isso? E aí então, ele destruiu todo o pensamento vigente. Como? Cumprindo. E transformando agora uma nova aliança. Por isso que Lucas, capítulo 22, fala, essa é a nova aliança no meu sangue. É um texto que a gente vai usar na ceia, e hoje é dia de ceia. Então veja, cuidado com o que você pensa a seu próprio respeito. Isso é poderoso demais. Cuidado com aquilo que dizem para você que você pode fazer, e cuidado com aquilo que dizem para você que você não pode fazer. E eu vou fechar lendo 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 a 37, quando Davi, ele agora se encontra no campo de batalha contra Golias. Quando Samuel foi profeticamente na casa de Jessé, falou, Deus me mandou aqui, tem um rei nessa casa, e um a um, segundo a intenção de Jessé, foi sendo revelado os filhos para Samuel, mas nenhum deles era o ungido. Por quê? Porque é chocante.
porque é chocante como nós estabelecemos um padrão e Deus vem com outro e quebra. Eu não vou dizer que Deus ele nos frustra, mas Ele quebra os nossos padrões quando eles não são segundo o coração dEle. E quando Davi, então, ele é chamado, se você ler o texto devagarzinho, com calma, não é esse texto que a gente vai ler, é só uma introdução ao texto. Você vai ver que Jessé perguntou, tem mais algum? Não, tem mais ninguém não. Tem mais filho? Tem mais filho nenhum não. Então Davi foi acostumado a ser rejeitado, desde sempre. Daqui a pouco, Davi, ele é chamado, Jessé fala, é esse. Então a escolha já foi uma escolha esquisita, estranha, diferente. Ele foi rejeitado e ele começou a ficar frustrado, porque Davi poderia ter ficado frustrado. Meu pai me rejeitou. Quando ele chega no campo de batalha, os irmãos falaram, tu é fofoqueiro, hein? Tu veio aqui só para olhar o que a gente está fazendo e contar fofoca para o nosso pai. Tu é um mané, Davi. Sai daqui, aqui tu não é o teu lugar. E Davi então precisou superar o que os irmãos diziam dele. Tem algum irmão dizendo para você que você não consegue, que você não pode? Tem algum irmão dizendo que você canta mal? Pode continuar, querido, que a gente vai ter que te engolir. Porque aqui é o lugar de você cantar do jeito que você canta mesmo. Tem algum irmão dizendo para você que você não pode, não vai alcançar, não vai chegar? Davi tinha esses irmãos. Ele ignorou, porque ele aprendeu a pensar a seu próprio respeito de uma maneira diferente. Ele guardou o seu coração. E aí Davi agora está diante de Saul e fala assim, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, amigo do Alberto. Teu servo irá lutar com ele, esse incircunciso. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde a mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba ou pela barba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. O homem vai dizer para você que você não deve ficar doente, porque isso é do diabo. Não. Deus coloca doenças, Deus coloca enfermidades. E Deus mata também. Mas Jesus ressuscitou. E o corpo que vai morrer pela enfermidade, ele será ressuscitado no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, na eternidade, porque a ressurreição fala de eternidade. Então, se você não acredita nisso, você vai ter medo de um leão, vai ter medo do urso, vai ter medo de Saul, vai ter medo do filisteu, vai ter medo do que o pai diz, vai ter medo de todo mundo. Mas se você tem a mentalidade daquele que vai ressuscitar, tragada foi a morte pela vitória. Se eu morrer, como disse Esther, morri. Se morrer, morri. Então cuidado com o tipo de doutrina ou tipo de entendimento que faz você pensar que você é imbatível para esse mundo. É historinha, estão distorcendo, estão mentindo, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você é imbatível porque você vai ressuscitar, porque Ele ressuscitou, você também vai ressuscitar no último dia. E se eu vou ressuscitar no último dia, eu não preciso ter medo de nada, porque eu vou para o céu. Amém? Você vai para o céu, tem a vida eterna. Por isso que a Páscoa, ela é chocante, ela é desafiadora, ela é, de alguma maneira, um absurdo. Eu recebi um texto do Luiz Fernando Veríssimo sobre uma criança perguntando para a mãe sobre o que era a Páscoa. Engraçado. E a conclusão daquela criança foi que o nome de Jesus completo era Jesus Cristo Coelho. Porque só assim tinha alguma coisa a ver o coelho com a Páscoa. O que tem a ver coelho com a Páscoa? Querido, coelho nem bota ovo. Então há umas distorções. E se você ganhou um ovo da Páscoa, você não está em pecado não, come um chocolate. Mas não tem nada a ver com Páscoa. Eu até sei que a Giovana gostaria de ganhar um ovo e a Driga também, mas não levaram ovo nenhum, porque eu fico com raiva desse contexto
cultural que quer enfiar na nossa cabeça as coisas que não são como se elas fossem. Eu não posso me moldar aos padrões deste mundo e achar que tudo é daquele jeito. Não é, não. Tem um jeito diferente. Eu não vou ser enganado. Eu não vou ser enganado nem pelas mensagens que querem me dar o que eu quero. Porque tem mensagem que quer me dar o que eu quero e eu vou feito um trouxa. É isso. Não! Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável, e não toma forma, não vai feito um trouxa acreditar naquilo, não. Renova a tua mente, renova o teu entendimento. E o entendimento é segundo a palavra de Deus. Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus morreu, você vai morrer, não tem como fugir disso, você vai morrer. Jesus sofreu, você vai sofrer. Jesus se deu mal, você vai se dar mal, mas Ele ressuscitou, você vai ressuscitar. Isso nos basta. A tragédia da falência da igreja e da doutrina é quando a ressurreição já não é mais o suficiente. É quando a gente busca a vida pelo hedonismo, pelo prazer, e o prazer se torna o alvo. Não, eu vou comer porque me dá prazer, eu vou beber porque me dá prazer, eu vou fazer porque me dá prazer, não, eu vou para a igreja porque me dá prazer. Querido, a igreja não sei se dá tanto prazer assim. Então eu não vou porque me dá prazer, não vou porque eu gosto, não vou porque eu quero, não faço porque... É porque eu tenho uma convicção de fé. Então eu sofro resignado e aguardo pacientemente a volta de Jesus, porque eu sei que eu também vou ressuscitar no último dia. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto da vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então eu estou alegre não porque eu estou vendo águas tranquilas do lado de fora, eu estou alegre porque as águas tranquilas estão dentro de mim. E se eu não estou alegre com isso, tem alguma coisa que eu preciso mudar na minha mente, eu preciso transformar. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Então entenda que a ressurreição, ela é chocante, porque ela vai tentar mostrar para nós, para a gente pensar diferente. Mas pensa o seguinte, o que a ressurreição apresenta? A morte é a nossa vitória. Mas espera aí, morte não enche igreja. O que enche igreja é dizer se você der o dízimo vai ganhar muito mais. O que enche igreja é dizer para você que você vai conquistar tudo o que você quiser, se você acreditar. Basta ter fé e você vai fazer tudo o que você quiser. Você vai casar, vai ficar saudável, vai ficar bonito. Quer dizer, eu não sei se tem fé bonito, né? Mas vão pregar isso e você vai acreditar. A igreja que prega isso está cheia, mas a igreja que prega a tua vitória está na morte, que é essa daqui, ela não está tão cheia assim. Porque quem quer isso? Quero não. Eu quero é vida. Mas é a vida que está sendo pregada, porque a nossa vida está oculta na morte. A morte não é um fim, é uma passagem. A ressurreição aponta para isso. A ressurreição fala, querido, a tua leve e momentânea tribulação, ela vai passar e tem um eterno peso de glória sobre a tua vida. Você vai viver para sempre. A eternidade está te esperando. O teu irmão mais velho está lá te esperando em casa e dizendo, vem para a casa do Pai. Calma, você verá. Aí Paulo vira e fala, para mim... morrer é lucro, viver é Cristo, qual a diferença? E a gente então se esquece de que a Páscoa é, na verdade, um tiro no pé daqueles que dizem que a vida é que está com tudo, porque para nós não. Aí onde é que cabe? Onde é que cabe a murmuração, a reclamação? Onde é que cabe o sofrimento quando eu estou confrontado com a vida eterna? Por isso que eu gosto de missões, por isso que eu amo missões, por isso que essa igreja tem a sua visão missionária. Sabe por quê? Porque quando você vê a tragédia do outro, você começa a entender que você não precisa de tanta coisa assim. E você começa a se colocar no seu lugar. Por isso que a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa de festa. É por causa da ressurreição. A igreja existe por causa da ressurreição. O evangelho é pregado por causa da ressurreição. Nós somos crentes por causa da ressurreição. Porque, como diz Paulo em 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo
se basear apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança não está fundamentada nas coisas desse mundo. Aí você fala, então pastor, complica, porque eu não quero sofrer não. Nem eu não sou maluco. Eu não estou fazendo um apelo aqui para que você venha sofrer de jeito nenhum. Eu não quero sofrer. Você quer sofrer? Sim ou não? Sim ou não? Não, eu também não. E aí como é que eu faço agora? Eu estou em crise. Não. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sei que eu tenho um Redentor que vive. Eu sei que eu tenho um Rei que estabelece a sua lei. E Ele tem algo que é bom, perfeito, agradável, soberano. E Ele vai tomar conta da minha vida. Eu confio nele. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Senão eu vou ficar feito um louco desesperado, vindo em igreja, procurando mensagem que me diga o que eu quero ouvir, como alguém que tem coceira nos ouvidos. E claro, todo mundo quer as coisas boas, mas aí a Bíblia fala, busca o reino, se submete ao rei, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. É chocante isso, mas é a palavra de Deus, é a proposta de Deus para você. A Bíblia fala, seja ovelha do seu pastor e você não vai sentir falta de nada. Ele vai te levar para pastos verdejantes e vai te fazer descansar em águas tranquilas. Oh, aleluia. A ressurreição é você se livrar de tudo aquilo que você aprendeu de errado e guardar o teu coração e declarar, eu posso pagar o preço hoje, mas amanhã ressuscitarei. Eu posso hoje estar andando pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum. Porque tem um banquete. Tem um banquete. E eu vou me sentar nele. Então a ressurreição de Jesus Cristo, ou a Páscoa verdadeira, mostra que a nossa vida está oculta em Deus, escondida em Cristo. E se você buscá-lo, encontrará. E vai se livrar do seu próprio coração. Bota lá de novo Provérbios 4, 23, por favor. E vai se livrar do teu coração. Esse coração que é a fonte dos desejos, fonte dos pensamentos, propósitos, afeições e esforços do teu coração, o centro afetivo do teu ser, e que vai querer aquilo que todo mundo quer, e vai desejar aquilo que a carne quer, e vai acabar invertendo o processo de Deus. Então a mensagem desse ministério pode não parecer uma mensagem de prosperidade, mas é. Porque eu duvido que aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, eu duvido. Simplesmente duvido. Duvido. Aquele que busca vai encontrar todas as outras coisas. Simplesmente é fato. Porque o rei disse, e ele zela pela sua palavra para a cumprir. Mas se eu tentar buscar a prosperidade e ignorar o reino de Deus, eu vou perder todas as duas coisas. Perco o reino e só ganho aquilo que o diabo ou a fonte do mundo pode me oferecer. E aí já não vai servir para mais nada. E aí eu vou ter, mas vou sofrer como se não tivesse. Eu vou andar de carro, mas vou me sentir como se estivesse a pé. Eu vou estar com uma blusa de marca, mas vou me sentir nu. Por isso, te aconselho, compre colírio para os teus olhos, compre roupa para te vestir. Não tá na Bíblia alguma coisa disso? Ali em Apocalipse, capítulo 3. Então veja que existe uma riqueza que é declarada na ressurreição. Existe uma prosperidade que é declarada na ressurreição. É quando você consegue se entregar, é quando você consegue se render. Então a chave da Páscoa é a morte. E a porta que a morte abre é a ressurreição e a vida. E o que falarem ao contrário? Estão te enganando. Estão te enganando. Mas tem gente que gosta de ser enganado, né? Tem gente que gosta de ser enganado. Gosta de um suborno, gosta de presentes para aplacar a ira. Aliás, a Bíblia fala isso. Se você está em briga com alguém, dá presente para aplacar a ira. Essa semana eu briguei com a Carminha. Sem vergonha da Carminha. Pastor, um cafezinho gostoso para o senhor. Eu falei, Carminha,
Aí ela ficou toda satisfeita que eu fiquei feliz. Então, se você está brigado com alguém, dá um presentinho para ele, ele vai ficar feliz. Ou ela vai ficar feliz. Dá um presentinho, o presente faz bem. Mas presta atenção. Cuidado que a tua felicidade faz parte do pacote do teu coração, que é desesperadamente corrupto e é enganoso. E essa felicidade, ela pode só estar te enrolando. Essa felicidade pode ser uma ferramenta de troca. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como adúlteros e adúlteras e nós nos prostituímos, porque a prostituta ou o prostituto, quando vendem seu corpo, dão um prazer, mas aquilo é falso. Aquilo traz alegria, mas é falso. Aquilo traz um contentamento, mas é falso. Então cuidado para que você não seja enganado pelo poder de mensagens que querem roubar a ressurreição e a vida de você. A Páscoa é a declaração de que todas as coisas, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem e que servem segundo o seu propósito. Você não precisa ser enganado. Jesus morreu na cruz por você. Você não precisa de paliativo. A vida eterna lhe foi entregue. Todas as coisas seguirão. Todas as coisas te seguirão. Quando você buscar o reino dos céus, em primeiro lugar, todas as coisas. A ressurreição é a declaração bíblica de uma promessa que Deus faz cumprir porque Ele ama o seu nome e ama a sua palavra. Então, bem-vindo à Páscoa do Senhor. Amém? Bem-vindo à alegria do que é a Páscoa. Agora, pensa bem. Onde foi instituída a Páscoa? Vocês lembram, historicamente? Lembra quando a Páscoa começou? Foi com a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Pensa, havia alegria na casa dos egípcios? Sim ou não? Sim ou não? Havia alegria na casa deles? Por que não havia alegria na casa deles? Porque houve a morte dos primogênitos. Alguém gostaria de ter o seu filho morto e se alegraria com isso? Não. Mas o que impede aquela morte? Ou o que impedia aquela tragédia que aconteceu na vida dos egípcios? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta da casa. E a Bíblia fala que alguns egípcios que creram, procuraram abrigo e procuraram refúgio na casa dos israelitas e foram poupados e foram salvos. Então entenda, a Páscoa que você comemora não é a mesma Páscoa que os egípcios comemoram. Você é povo de Deus, você é Israel de Deus, você é filho de Deus, você é súdito de um rei. A alegria que eles têm não é a sua alegria. E a tragédia que eles têm não é a nossa tragédia. São reinos diferentes, são povos diferentes, são reis diferentes.